sempre o final das coisas é positivo. Por exemplo, um bom filme, quando ele chega ao seu final, de alguma forma, é frustrante para nós. Um bom filme no sentido de uma série, uma trilogia, até uma série mesmo da Netflix, da Amazon, quando ela chega ao final, traz frustração. E dependendo de como o final seja, a frustração é maior ainda, mas para algumas coisas o final ele é muito positivo. Por exemplo, uma relação abusiva, uma relação negativa, uma relação que mais prejudica do que contribui, mais machuca do que alegra. Em muitas coisas, o final é muito melhor. É melhor que as coisas acabem. E tem um texto na Bíblia que vai caminhar nesse sentido, mostrando que o final das coisas é melhor que o começo. Esse texto está em Eclesiastes, no capítulo 7, do verso 1 em diante. O autor de Eclesiastes, ele diz assim: a boa fama é melhor do que um bom perfume, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É meio estranho esse texto de cara assim, mas a ideia do texto é que um bom perfume ele deixa a sua marca por onde a pessoa passar. Às vezes a gente até pergunta qual é a marca do perfume, onde a pessoa comprou, porque ainda que a pessoa saia do ambiente, o cheiro permanece. Então, da mesma forma que o cheiro permanece, a reputação de uma pessoa, ela permanece também. Mas geralmente a reputação ela só toma o seu auge quando a pessoa morre. É quando a pessoa morre que a gente começa a falar dela. E aí, dependendo daquilo que ela fez em vida, a reputação dela vai continuar ecoando e surgindo efeito prático na vida das pessoas. Mas o autor de Eclesiastes ele continua dizendo uma questão bem curiosa para nós. Ele diz: é melhor ir em um lugar onde há luto do que em um lugar onde há banquete. Porque onde há luto, você vê o fim de todas as pessoas e que os vivos o tomem em consideração. Esse texto mostra que, ainda que a morte seja o final da vida, e é claro, eu creio que ninguém em sã consciência crê que a morte seja algo positivo para a vida humana, porque a morte ela dá fim a tudo que a gente conhece, todo conhecimento, as amizades, as nossas oportunidades, possibilidades. A morte dá fim a tudo isso. Mas o ponto de Eclesiastes é que quando a gente encara a morte da perspectiva correta, a morte muda a forma que a gente encara a própria vida. Então, quando eu vou em um velório, em um lugar onde as pessoas estão chorando, elas ficam lembrando da vida daquele que morreu. Elas pensam, inclusive, que um dia será a vez delas. Então, todos que vão num velório ou no enterro, pensam em si mesmo. Pensa naquele que se foi, mas pensa naquilo que ainda acontece. E, mais especificamente, aquilo que acontece com a gente. Aquilo que acontece comigo. Então, a morte encarada da perspectiva correta, ela me ajuda a lidar melhor com a vida. Mas o ponto de Eclesiastes é que, do ponto de vista bíblico, a morte ela não é o fim de todas as coisas. A morte, na verdade, ela tem o poder de ressignificar as coisas. Então, a morte com o poder divino, ela tem o poder de ressignificar a vida. E essa vida, ela ganha um caráter eterno, um caráter completamente diferente daquilo que nós conhecemos aqui. Então, se a gente analisar o mundo e a realidade como ela é, o mundo não é tão positivo assim, né? O mundo tem muita coisa ruim. A gente pode ter um bom emprego, mas pode ser demitido. Ainda que a gente tenha um bom salário, alguém pode tomar esse dinheiro da gente. Ainda que a gente viva, por exemplo, o caso do Brasil, um país excelente em questões naturais, mas por outras questões, por causa, às vezes, do próprio brasileiro, a vida no Brasil pode ser prejudicada. Não só no Brasil, mas em qualquer outro país, por causa do próprio ser humano. Então, de alguma forma, às vezes, se a gente encarar da perspectiva bíblica, morrer, como o próprio Paulo vai dizer lá para frente, morrer é lucro. Morrer é lucro, se a gente levar em conta a realidade nua e crua da vida que a gente leva. Então, a morte, da perspectiva bíblica, ela pode mudar as coisas. Não porque a gente tem esse poder, mas porque o divino tem esse poder de mudar.
Então a morte ressignifica tudo que a gente vive agora. Eu não sei se você perdeu alguém durante a pandemia ou recentemente. Eu não sei como é que você encara a morte, mas de alguma forma, a morte do lado do divino, ela traz uma perspectiva diferente para nós sobre o futuro e sobre o agora. Vamos fazer uma oração? Bondoso Deus, nós te agradecemos porque, ainda que a nossa vida aqui na Terra, analisada de forma nua e crua, ela seja triste, difícil, cruel, a gente percebe que a morte encarada do seu lado, ela é enxergada, ela é vista de uma maneira diferente. A morte, ela pode significar o início de uma nova vida, uma vida eterna. Eu peço que o Senhor abençoe muito todos aqueles que estão nos assistindo, para que eles consigam encarar a morte da perspectiva correta e assim a vida deles também seja vivida de uma maneira diferente. Esse é o nosso pedido, nossa oração, em nome de Jesus. Amém.